Olá, olá, senhoras e senhores, professor Rafael Marques, mais uma vez na área, dessa vez para continuar essa sequência de sistema imune. Vamos começar agora, moçada, a falar sobre o sistema imune adaptativo, tá? Rafa, no que consiste o sistema imune adaptativo? Bom, gente, basicamente aquela imunidade adquirida durante a vida, né? À medida que você entra em contato com parasitas diferentes, com substâncias diferentes, você vai adquirindo essa imunidade lá ao longo da vida. Então, a gente comenta aqui em relação aos componentes do sistema imune, você tem o inato, né, que a gente basicamente já nasce com todas essas habilidades, então são aquelas respostas padrões para qualquer parasita, e o sistema imune adaptativo, que é o que a gente vai estudar agora, se liga aí, em relação ao sistema imune adaptativo, teremos a divisão humoral, que vai ser a questão lá dos anticorpos, né, e imunidade adaptativa celular, formada pelas células T e as células B, que a gente já comentou um pouco sobre a função delas. Aqui a gente associa todas elas e vê como elas trabalham em conjunto, valeu? Então esse vai ser o nosso grande objetivo. Bom, então uma das situações mais marcantes da memória imune adaptativa é a questão da aquisição da memória após a infecção, né? Essa memória a gente vai conversar com calma no futuro, mas representa a nossa habilidade de responder rapidamente a infecções secundárias, né? A infecções que sucedem após a primeira. Após o primeiro contato com o parasita, o segundo contato, o terceiro contato acaba sendo uma resposta muito mais eficiente. A gente acaba eliminando o parasita muito rápido, né? Então a gente comenta sobre isso, sobre essa imunidade adquirida, né? A gente pode comentar que ela vai ser passiva ou ativa. Na imunidade ativa é aquela que a gente trabalha para produzir anticorpos, e é ela que gera memória imunológica, tá? Então a vacina é um tipo de imunidade ativa, né? Imunidade adquirida lá, ativa, só que de forma artificial, né? Porque ela vai induzir a memória imunológica de maneira artificial lá no nosso corpinho. Com certeza a gente vai trabalhar melhor isso no futuro, né? Bom, tudo começa, né? Essa discussão toda, ela tem grande base em estudos relacionados com a varíola, né? Na época lá da varíola, 1700, e lá vai bastante fumaça. Você permitiu o desenvolvimento da primeira vacina, né? O Edward Jenner, ele utiliza as secreções da teta da vaca contaminada com varíola e estimula, né, expõe os cidadãos com esse vírus, e aí as pessoas desenvolvem lá uma primeira resposta, que seria lá aquela que está relacionada com o aparecimento da memória, né? Então, com certeza a gente vai conversar mais sobre todos esses aspectos que a gente conversou aqui. Valeu, moçada? Vamos seguir, vamos para frente aqui na brincadeira. Vamos fazer um breve histórico aqui, rapidamente, né, relacionado lá ao sistema imune adaptativo. Você tem que, depois do Edward Jenner, né, várias pesquisas começaram a rolar em relação à imunidade. Então, você tem a Louis Pasteur, famosíssimo Louis Pasteur, que ele observa lá, moçada, a aquisição de imunidade em galinhas. Olha só, quando eles estão em contato prévio com patógenos atenuados, os patógenos enfraquecidos, né? Então, naquela época, eu já conhecia as bactérias, por exemplo. Então, quando eu enfraquecia a bactéria e mantinha lá um primeiro e um segundo contato lá com esse micro-organismo, era possível, de repente, que a galinha não ficasse doente a partir do segundo contato, né? Além disso, o Pasteur também trabalhou muito com vírus, né? E talvez o principal vírus trabalhado naquele período fosse o vírus da raiva, né? Então, o Pasteur lá traz um alerta contra os pet dogs, quer dizer, os cães domésticos, né? Porque eles poderiam estar relacionados com a transmissão da raiva, e ele estudou muito como rolava lá dessa transmissão, né? Um outro cidadão importante foi o Emil von Behring, que aplicou doses homeopáticas, né, doses bem pequenas, de toxinas bacterianas em coelhos. E ele acabou percebendo que, ao aplicar essa toxina repetidas vezes, à medida que se aplicava essas pequenas concentrações, a bactéria se tornava imune, a galinha se tornava imune, o coelho se tornava imune à toxina bacteriana. Então, isso aqui, moçada, como confirmando lá a observação de Pasteur. E é nesse momento que existe o surgimento do conceito de soro, né? Ou até mesmo antitoxinas.
que se refere aos anticorpos nos quais nós conhecemos hoje, né? Então aqui uma imagem, né, mostrando os pesquisadores trabalhando com essa transferência, né, de toxinas para mamíferos. Aqui eu tenho exemplares, né, de roedores que foram utilizados no experimento das toxinas bacterianas. Valeu, moçada? Vamos seguir viagem, vamos para frente aqui na brincadeira. Seguindo a brincadeira, o Paul Ehrlich quantificou a proporção de toxina e antitoxina, que hoje é conhecida como anticorpo, né? E ele observou um alto grau de especificidade. Isso é muito importante, moçada. As toxinas, elas são muito específicas em relação às antitoxinas, no caso aos anticorpos, né? E a gente observa aquele modelo de chave-fechadura, né? Famosíssimo modelo lá, chave-fechadura, onde você tem o antígeno com um formato X e o anticorpo acaba tendo um formato complementar, né? Antígeno e anticorpo, no caso, toxina e antitoxina, teria lá esse grau de especificidade, né? Uma outra coisa importante é que ele fez a observação da produção de anticorpos contra outros componentes, quer dizer, ele observou a produção de anticorpos contra hemácias, contra grão de pólen, né? Que podem ser também considerados corpos estranhos, né? Por que não? Então começa a surgir o conceito de antígenos aqui, né? Os antígenos, portanto, são aquelas substâncias que induzem a produção de anticorpos. Antígeno é um termo que deriva do inglês, né? Vem do antibody generator, né? São os geradores de anticorpos. Daí o termo antígenos. Legal, moçada? Maravilha, hein? Uma coisa importante que também foi descoberta naquele período é a relação entre os anticorpos e o sistema complemento na resposta imunológica. O sistema complemento a gente estudou na aula lá sobre a imunidade inata, hein, moçada? O sistema complemento a gente vai lembrar que é aquele conjunto de várias proteínas que tem muitas funções no organismo, e uma delas é servir como fator quimiotáctico, né? Na atração de células de defesa. Além do mais, ele também facilita a fagocitose, né? Então, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo um anticorpo ligado a um antígeno específico. O anticorpo aqui, ó, moçada, ligado ao antígeno e associado ao anticorpo as proteínas do sistema complemento. Então, essa proteína na superfície do parasita vai facilitar aí muito a sua eliminação. Legal, moçada? Maravilha, hein? Muito bom. Vamos seguir, vamos embora, porque agora a gente vai entrar numa das partes mais importantes da nossa brincadeira de hoje, que é a natureza dos antígenos, né? O que são esses antígenos, de onde ele vem, o que eles fazem da vida, né? Então, os antígenos, geralmente, eles têm natureza proteica, né? Mas algumas vezes podem ter natureza glicídica, em relação aos polissacarídeos, tá? Basicamente, eles são, ou podem ser, né, componentes dos agentes patogênicos, né? Componentes de uma bactéria, por exemplo, a cápsula bacteriana, a parede celular da bactéria, os flagelos, as fímbrias, as toxinas bacterianas. Então, veja, a bactéria não é um antígeno, a bactéria apresenta antígenos na sua superfície. O mesmo raciocínio a gente pode ter para vírus. Olha só, moçada, a gente tem aqui um vírus, a cápsula viral, e na superfície do vírus existem várias proteínas esquisitas, ó. E uma dessas proteínas, elas servem de padrão para a formação de anticorpos, né? Então, essa proteína laranjinha, ela pode ser considerada um antígeno, né? Mais uma vez, perceba que o vírus não é o antígeno, né? O vírus, moçada, contém antígenos na superfície, né? No qual os anticorpos se associam. Legal, moçada? Então, existem também antígenos não microbianos, né? Você pega, por exemplo, moçada, o grão de pólen pode ser considerado um antígeno pelo seu corpinho. A clara de ovo, né, a proteína da clara do ovo também pode ser considerado um antígeno, dependendo do organismo, dependendo do sistema imunológico, né? Moléculas da superfície dos eritrócitos, olha só, moçada, as nossas hemácias, né? A gente lembra, pessoal, que as hemácias, elas apresentam proteínas específicas na superfície, né? Algumas pessoas têm a substância A, outras pessoas têm a substância B, outras pessoas têm as duas, a substância A e B, e até mesmo lá pessoas que não apresentam nenhuma das duas. Então, é possível que um indivíduo do tipo A, quando recebe sangue tipo B,
como ele não conhece essa substância B, é possível ele lidar com essa proteína esquisita como um antígeno, né? E acabar produzindo anticorpos lá na brincadeira, né? Com um pensamento parecido com esse, a gente pega lá as células, né, de órgãos transplantados. É o mesmo pensamento da transfusão sanguínea. Um órgão transplantado traz células e que na superfície dessas células existem muitas proteínas e algumas delas podem ser proteínas antigênicas, o nosso corpo não conhecer e acabar produzindo anticorpos. É aí, moçada, que ocorre aquilo que nós chamaremos de rejeição de órgãos. Maravilhoso, maravilhoso, né? Muito bem, continuando falando aqui sobre os nossos antígenos, a gente comenta que os anticorpos eles só reconhecem e interagem lá os antígenos com regiões bastante específicas deles, né? Essas regiões específicas elas são chamadas de epítopos, né? Ou até mesmo lá determinantes antigênicos. Então, o que seria um epítopo, moçada? A parada seria basicamente o seguinte: imagina que isso aqui é uma proteína e existe uma região específica dessa proteína em que ocorrerá a ligação com o anticorpo. Então, a proteína é o antígeno e em algumas regiões específicas você tem os epítopos. E aí perceba que os anticorpos têm uma conformação complementar com essas regiões específicas, né? Então, veja, esse anticorpo aqui, ó, ele tem uma estrutura complementar ao epítopo, especificamente, que é aquela regiãozinha lá específica no antígeno em que ele se liga. Maravilha? Aqui mais uma imagem, né, mostrando lá uma célula bacteriana e o anticorpo se associando aos epítopos, né, a região específica daquela proteína no qual o anticorpo se encaixa, né? Vamos ver mais de perto? Aqui a proteína antigênica, né? E aqui uma região específica lá denominada um epítopo, em que o anticorpo A se liga lá de forma complementar, lembrando modelo chave fechadura, tá? Bom, um exemplo interessante é que a penicilina, né, ela pode ser um ápteno, né? E aí, o que é um ápteno, né, moçada? Os áptenos sozinhos, eles não são imunogênicos, né? Mas quando a gente usa um ápteno mais uma outra molécula, ele pode acabar desencadeando uma resposta imune, ou o que a gente vai chamar de alergias, né? Então, a penicilina, ela pode ser uma molécula que sozinha não traz problema nenhum, mas de repente, quando associada a outras substâncias, em algumas pessoas desencadeia a resposta imunológica. Beleza, moçada? Vamos seguir, vamos falar sobre os anticorpos agora, né? Vamos falar sobre os nossos queridos anticorpos. Então, em relação aos anticorpos, a gente comenta que são proteínas da classe das imunoglobulinas, tá? Daqui para frente a gente pode chamar anticorpo assim, ó, moçada, de IG, certo? A gente está ficando íntimo já, né, dos anticorpos, a gente pode mais tarde chamar ele de IG. Todos são produzidos em resposta a um determinado antígeno. Inclusive, a ideia do nosso bate-papo é no futuro descobrir como é essa resposta ao antígeno para a produção de anticorpos. Uma coisa interessante que a gente comenta é que os anticorpos apresentam sítios de ligação com o antígeno, né? A gente já comentou sobre isso. Cada sítio de ligação com o antígeno a gente vai acabar chamando de valências. Essas valências, moçada, são as regiões específicas do anticorpo que se ligam ao antígeno. As imunoglobulinas humanas são bivalentes, né? O que isso significa dizer? Significa dizer que os anticorpos humanos apresentam duas regiões de ligação com o antígeno. Olha que gostoso aqui, ó. Uma região de ligação, outra regiãozinha de ligação, o nosso anticorpo é meio que um Y, né? E na ponta de cada extremidade do Y acaba lá sendo uma região específica de ligação com os antígenos. Então, isso inclusive vai gerar algumas propriedades importantes. A gente vai já conversar mais sobre isso, tá? Aqui o que seria uma microscopia eletrônica, né, dos anticorpos, é assim que a gente consegue ver os anticorpos através da microscopia eletrônica, né? Não é nada lá muito nítido, mas já dá para ter uma ideia desse lance lá da bivalência dos anticorpos humanos, tá? Além disso, a gente agora começa a falar um pouco sobre a estrutura dos anticorpos. Os anticorpos simples são chamados de monômeros, né? Uma estrutura como essa aqui, ó, vai ser chamada de monômero.
E aí, o que, que tem em cada monômero, né, moçada? Bora falar mais sobre isso. Cada monômero possui duas cadeias leves idênticas, são essas moças aqui, ó, cadeia leve, o azulzinho, e duas cadeias pesadas idênticas, né? Então, cadeia pesada é verdinho, cadeia pesada, tá? Nessas cadeias existem as regiões variáveis, que são essas aqui, ó. Então, na ponta da cadeia pesada, você tem uma região variável, na ponta da cadeia leve, você também tem essa região variável, né? Essa região, portanto, é a região de ligação com o epítopo, né? A ligação com o antígeno. Então, o antígeno ele vai se encaixar aqui, ó, quimicamente e morfologicamente ao sítio de ligação com o antígeno. Essa imagem aqui, a gente está vendo de perto, isso aqui, ó, a gente está vendo de perto a região variável da cadeia pesada, região variável da cadeia leve. Então, ó, região pesada lá da cadeia, região variável da cadeia pesada, região variável da cadeia leve, e no meio, entre as duas, você tem o epítopo. Olha que legal, ó, que é o determinante antigênico, é a região na qual o antígeno se liga ao anticorpo por meio daquela ligação chave-fechadura extremamente específica, extremamente complementar, né? Bom, nas cadeias pesadas, além da região variável, nas cadeias pesadas e na cadeia leve, além da região variável, também existem as regiões constantes, né? Essa região constante ela vai determinar a classe a qual pertence o anticorpo que a gente está analisando, né? Bom, na base aqui, ó, essa regiãozinha, a gente vai chamar de região da haste, né? Também conhecida como FC, e ela vai estar relacionada com a opsonização, que é uma parada muito importante, é um efeito muito importante lá dos anticorpos sobre os invasores, né? Principalmente sobre bactérias. Se você sabe o que é opsonização, maravilhoso, meu amigo velho. Se não, não esquenta, relaxa, que a gente vai falar mais sobre isso, tá? Se liga aí, chega junto, vamos continuar o bate-papo, que tá delícia, tá gostoso. Vamos pegar aqui, moçada, a ligação antígeno e anticorpo e as suas consequências, porque a gente sempre fala assim, nossa, os anticorpos são as moléculas mais importantes do sistema imunológico, quando a gente produz anticorpos, a gente elimina parasitas e tal, mas a gente nunca sabe como é que o anticorpo faz isso, né? Como é, meu amigo, que o anticorpo vai fazer essa parada. Então, a gente vai lembrar que esse complexo lá se forma quando o anticorpo se liga ao seu epítopo específico, e o primeiro efeito aí, né, a primeira consequência lá da ligação entre o antígeno e o anticorpo é a aglutinação. A aglutinação, moçada, ocorre quando o anticorpo se liga a epítopos de células diferentes. Tipo isso aqui, ó, moçada. Você pega lá, um anticorpo está se ligando a duas bactérias. Está ligando ao antígeno aqui, e veja como essas bactérias agora estão amontoadas, né? Elas estão, moçada, aglutinadas. Isso é maravilhoso, né? Isso impede, por exemplo, que essa bactéria migre para outros tecidos. Isso facilita a fagocitose, porque eu vou poder eliminar várias de uma única só vez, tá? Se você tem a opsonização, aquele lance que a gente estava conversando há pouco tempo, né? A opsonização, portanto, é uma situação em que você intensifica a fagocitose de um antígeno. Olha que interessante, pessoal. Para a fagocitose acontecer, é necessário que a membrana do macrófago interaja com a membrana da bactéria, daquela mesma forma que a gente viu nos encontros passados. O que acontece? Quando a bactéria está repleta de anticorpos desse jeito, aquela haste FC do anticorpo, ela acaba tendo afinidade pela membrana do macrófago. Resultado que a interação entre o macrófago e a bactéria é muito maior. E aí você tem a fagocitose ocorrendo de maneira muito mais eficiente. Então perceba você que a presença dos anticorpos também pode aumentar bastante essa efetividade da fagocitose, tá? Além disso, os anticorpos se fixam aos micróbios e as toxinas, provocando neutralização, né? Deixa eu te explicar aqui como é que funciona. Olha só, aqui eu tenho um vírus repleto de anticorpos. Perceba que os anticorpos estão se ligando nas proteínas virais, impedindo que esse vírus se associe com as nossas células e consiga concluir o seu ciclo vital. Mesmo pensamento para bactérias. Uma das patogenicidades da bactéria, uma das causas de patogenicidade bacteriana é que elas se fixam ao nosso tecido de maneira quase que irreversível.
Imagina lá uma cárie, né? Imagina uma infecção intestinal, uma bactéria presa ao teu intestino, ela vai provocar as lesões por muito tempo. Então, quando a gente produz os anticorpos, a gente neutraliza essa possibilidade de as bactérias se fixarem na superfície do nosso tecido. Mesmo pensamento em relação às toxinas, né, moçada? Um veneno de uma cobra, ele só tem efeito quando ele interage com as células e altera o comportamento normal. Então, com os anticorpos, ele acaba bloqueando, né, a interação, a possibilidade de interação entre a toxina e os nossos componentes celulares, tá? Além disso, existem algumas células, como os eosinófilos, que são citotóxicos, né? Há parasitas. Aqui você tem um helminto, e perceba você que para ele conseguir exercer o seu papel, é importante que ele se localize na superfície do helminto, né? Então veja você que aqui a gente tem um anticorpo ligando a um antígeno e o eosinófilo se associando ao anticorpo. Ele usa o anticorpo como uma âncora, né? Para conseguir produzir e liberar, moçada, as perforinas e as enzimas que provocam lise das membranas lá do parasita de forma muito mais efetiva, tá? E por último a gente comenta a ativação do sistema complemento, né? Os anticorpos, eles são especialistas nisso, eles se ligam ao sistema complemento e isso lá facilita muito a eliminação lá das bactérias que o nosso corpinho pode ter entrado em contato. Valeu, moçada? Então a gente vai ficando por aqui. Eu sou o professor Rafael Marques, um prazer enorme mais uma vez, um grande abraço e até a próxima. Falou!